Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando. Hoje é quinta-feira, dia de falar de mangás. E a obra da vez é Hokusai, publicação da editora Pipoca e Nanquim, mangá de volume único, escrito e desenhado pelo rei dos mangás Shotaro Ishinomori, que é um autor consagrado lá no Japão e tem entre as suas diversas obras Black Kamen Rider. Nós temos o deus dos mangás, que eu vos amo, Tezuka, e o rei dos mangás, que é o Shotaro Ishinomori. Nós temos aqui uma publicação, galera, bem volumosa, muito bonita, que vem com sobrecapa. Até vou tirar essa sobrecapa aqui, que tem verniz localizado. Estampando a capa, nós temos aqui o trabalho, né, do Hokusai, um dos seus trabalhos mais reconhecidos mundialmente, que é essa onda de Kanagawa. Aí nós temos aqui a publicação, né, com a arte de capa e contracapa, a lombada. Material que conta com papel, se eu não me engano, é um Pollen Bold, de boa gramatura. Eu vi o pessoal comentando que tinha transparência, particularmente não senti isso. São mais de 600 páginas em preto e branco, ao preço de R$ 89,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Bom, nesse mangá nós vamos ter a história biográfica de um dos maiores artistas japoneses, o Hokusai. Um cara que influenciou outros artistas de renome, pintores como Monet, Van Gogh, entre vários outros. Ele saiu daquela bolha do Japão e alcançou a Europa, no que ficou conhecido como japonismo. As suas obras mais famosas são as 36 vistas do Monte Fuji, pelo qual, inclusive, ele era um tanto obcecado, né? E dentro dessa obra nós temos a grande onda de Kanagawa, né, que estampa a sobrecapa dessa publicação da editora Pipoca e Nanquim. O Hokusai desde cedo gostava de desenhos, inclusive quando criança, quando ele teve que começar a trabalhar, ele passava mais tempo desenhando do que efetivamente trabalhando. O Shotaro, que é um mangaka, né, que escreve essa biografia, ele apresenta uma história para o leitor bem redondinha, uma história gostosa de ler. Se você já viu outras biografias, todos aqueles elementos importantes da vida de quem está sendo retratado são bem colocados dentro da história, tem uma certa leveza, tem poucos textos, inclusive, né, nessa narrativa aqui do Shotaro, de forma que a história flua de uma forma mais dinâmica para o leitor. Além disso, o mangaka ele parece não poupar palavras e também expõe o protagonista, não só mostrando esse lado artístico, genial, que realmente chamava muito a atenção lá no Japão da época e acabou influenciando outros artistas, como também o lado bon vivant, o lado mulherengo, o lado teimoso, ainda que essa teimosia venha de acordo com os princípios, né, que ele acreditava. O Hokusai, na verdade, ele teve diversos outros nomes. Isso é muito interessante quando explicado dentro da história, foram mais de 30 mudanças, porque basicamente, quando ele queria se reinventar, ele achava melhor mudar o seu nome para que o seu antigo nome não influenciasse os compradores, né, ou quem encomendasse uma arte dele. Ah, é o fulano, então o cara é foda. Não, ele queria realmente impressionar pela sua arte em si e não pelo seu nome, por toda a fama que ele carregava. O Ishinomori, ele narra essa história não de forma linear, existem diversos flashbacks dentro da história, dando, eu não diria uma quebra na narrativa, mas uma maior explicação. É interessante essa exposição das contradições, né, do Hokusai, que, como eu mencionei, era um cara muito mulherengo, ele não podia ver um rabo de saia que ele estava atrás, inclusive isso quase comprometeu a sua vida com um atentado. Então era um velho que tinha muita energia, vamos dizer assim.
E essa caminhada dele no mundo da arte, na época, apesar de reconhecido lá no Japão e ganhado um certo dinheiro, ele vivia um pouco na miséria, porque ele gostava, como eu mencionei, da boa vida, da boa comida, da boa bebida. Era o hoje, o agora, e não estava nem aí exatamente para o futuro. E como eu mencionei, ele tinha determinados princípios ali que ele seguia à risca. Ele trabalhava com um autor de livros e aí tinha todo um problema relacionado ali à divisão do pagamento. Apesar desses dois caras meio que se odiarem, eles trabalhavam muito bem juntos. Os livros vendiam super bem. E a partir do momento que tentam tirar um ou outro, né, desse trabalho, os dois falam, eu posso ter a minha birra com o cara, mas ele é foda, eu quero continuar trabalhando com ele. Então, esses aspectos acabam enriquecendo bastante a história, porque expõe, né, tanto o lado bom do Hokusai, como também o lado mais questionável do protagonista. E como ele viveu cerca de 89 anos, tem muita história aqui para ser contada. E é realmente uma história muito interessante, né? Os experimentalismos que ele fazia, ele próprio absorveu algumas técnicas europeias, principalmente holandesa, para fazer os seus trabalhos. Primeiramente, ele desenhava muitas pessoas, né? Grupos teatrais, atores, e depois ele começou a se focar mais nas paisagens, né? Que foi o que realmente o consagrou dentro do mundo artístico. Ele tinha aquela obsessão pelo Monte Fuji e os próprios discípulos, alunos dele, chegavam e falavam, mas a gente vai de novo no Monte Fuji. Ele falou, não, se eu der um passo para o lado, a minha visão do Monte Fuji já mudou. Não é a mesma. Então era bem interessante a visão do que ele tinha como arte, né? E como ele acabava levando a sua vida. E talvez esse estilo mais livre, né, do Hokusai tenha realmente influenciado em muito dentro da sua obra. O trabalho artístico do Shotaro Ishinomori é realmente bem interessante e traz uma maior leveza para a história. Ele tem uma pegada que também lembra um pouquinho o traço de Osamu Tezuka, que é um mangá um pouco mais caricato, eu diria. Dentro da obra, inclusive, você tem várias artes do próprio Hokusai. E eu não sei dizer se são exatamente reproduções do Shotaro Ishinomori ou se trata exatamente dos desenhos, né, do Hokusai. De qualquer forma, o Ishinomori ele tem um grande domínio da narrativa, os cenários, as expressões dos personagens, a própria condução da história é realmente bem interessante. Em suma, galera, nós temos aqui realmente um mangá muito bacana que faz o leitor aprender um pouquinho mais, né, sobre o mundo das artes e mais especificamente lá do que rolava no Japão durante o período Edo, né? E que nota que eu dou para Hokusai, da editora Pipoca Nankin, mangá de volume único, eu dou a nota entre 9 e 9,5. Uma publicação realmente muito bacana, gostosa de ler, então fica a dica para vocês. Então é isso daí, galera, espero que tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se for fazer suas comprinhas no site da Amazon, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Valeu, um abraço para vocês e fui!